dentro da tua visão de arte marcial com arte ocultista, assim, o que para você é magia? Qual que é a tua definição de magia? Magia é uma tecnologia, para mim, de causar mudanças no meu universo interior e, por consequência, repercutir no universo exterior. Tudo aquilo que eu faço com intenção e vontade, ou seja, concentrado para que altere algo, a magia é capaz de me dar esse direcionamento aí. Então, é minha vontade ficar mais belo. Eu posso trabalhar com Vênus num plano místico, mas eu posso também fazer uma reeducação alimentar e melhorar meu corpo. Ambos dão resultado. Se você juntar os dois, cara, aí para mim é magia. Fantástico. Então é isso aí. A gente que é combinado, você falou que gosta de falar desse assunto. Então vamos falar como é que era o estudo de magia, né, na antiguidade e a magia moderna. Então, fica à vontade. Olha só, a primeira coisa que eu faço, né, que eu falo sobre a questão da magia na antiguidade, são o que a gente chama de cosmovisão, a visão de universo que o homem primitivo tinha, tá? Quando eu for falar de magia já mais na modernidade agora, eu vou passar por alguns nomes aí que obviamente vão ser conhecidos, mas eu vou falar de um texto em especial que mudou um pouco a concepção de magia nessa era mais moderna. Mas vamos lá na antiguidade. Na antiguidade, a cosmovisão, a visão do mago, do xamã, do pajé, do cara na antiguidade, na magia mais primitiva, era de um mundo anímico. Um mundo onde você vai ver lá no Golden Bolt, lá do Ramo Dourado, do Fraser, ele vai te falar, ele é um antropólogo, né? E ele vai te falar ali qual é a concepção que o xamã, que o feiticeiro, ou aquelas pessoas que lidavam com a magia primitiva, tinham de mundo. Então, na antiguidade, o Marcelo, ele atribuía a pedras, plantas, locais de poder, entendeu? Ele atribuía o quê? Toda pedra, ela possuía por trás dela uma virtude. Uma virtude seria um princípio anímico, ela tinha uma qualidade, ela tinha algo por trás dela, um ânima, né, de alma, por trás dela, um espírito menos evoluído, mas que estaria em processo evolucionário. Quando o mago, na antiguidade, se utilizava de pedras, de plantas, de animais, ele não se comunicava unicamente, olha, vou colocar o boldo aqui, porque eu creio que o boldo faça isso. Entende? A explicação que eu dou, o conceito moderno que nós temos hoje cara, tá tudo na tua cabeça. A crença é a grande magista, é o grande poder mágico ali. E aí eu explico primeiro o seguinte, o boldo, na antiguidade, um exemplo, tá? O boldo é o tapete de Oxalá, se eu não me engano, em algumas outras vertentes aí, é chamado, né? Ele tinha, vamos supor, ele tem uma função no corpo de melhorar o fígado ali, ter uma digestão melhor. Na antiguidade, se entendia o quê? Que o boldo físico, ele serviria para depurar ali, para limpar o corpo, já que o fígado também era o centro das emoções, para algumas tradições. Olha que interessante. Só que a parte espiritual do boldo, né, ela serviria para limpar os demais corpos sutis do magista, ou no caso, o cliente ali do mago. Aí você me fala, mas onde que chega isso na antiguidade? Eu quero dizer o seguinte, a maneira que o mago na antiguidade lidava com o mundo ao seu redor era que o mundo como um todo era vivo, a natureza era viva. Nós éramos um quaternário, o reino vegetal, mineral, animal e humano. No reino humano, o homem ganha o intelecto, a consciência do eu sou. Entende? Que é o que diferencia eu de um cachorro, tecnicamente. Entende? Mas olha que interessante. Junto com essa cosmovisão, se nós entendermos dessa maneira que o mago na antiguidade, ele atribuía a locais de poder uma cachoeira para ele, era diferente de uma encruzilhada. Uma casa abandonada era diferente de um cemitério, né? Aí você vai falar Calunga Menor, aí você vai falar lá do gene Loki, né? Dos gênios locais, o espírito da casa. Então você vai ver muito isso no Agripa.
entendeu? Você vê muito isso no Barrett, né, no Magos do Barrett, onde ele vai te falar de espíritos específicos de locais. E aí eu fui entendendo, Marcelo, depois de muitos anos ali dentro de Telemann, eu falei, cara, a concepção do Crowley, em muitos momentos, é de que todas as ferramentas mágicas de poder, elas são aspectos da alma humana. Por exemplo, a baqueta, o símbolo da vontade, o cálice, a compreensão, a adaga ou a espada, o poder, a mente, o tese e antítese, a capacidade de razão, e o pentáculo, o símbolo da vontade mágica encarnada no mundo físico, as armas elementais. E aí eu falei assim, cara, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu estudo os grimórios medievais, será que os magos na antiguidade, os magistas, os eclesiásticos, né? Porque o povo não sabia nem escrever, né? A alfabetização é muito jovem ainda, né? Ainda que, não sei se chegou a... Muitos foram até alfabetizados e não leem, então continuam analfabeto. Tem outros que é alfabetizado e não entende, então é analfabeto, né? Funcional, é analfabeto funcional, que é os nossos dias atuais. Mas, junto com isso, eu fiquei pensando, cara, qual que era a concepção que o magista na antiguidade tinha ao lidar com os espíritos, ao lidar com a magia? Será que a magia era a ciência e a arte, como o Crowley propõe na sua definição? Aí eu fui entender, Marcelo, que a magia na antiguidade ela tinha um sentido muito claro de taumaturgia, de um milagre. Ainda que operando por leis desconhecidas, é como a gravidade, ela sempre existiu, né? O Newton só catalogou, entendeu? Eletromagnetismo sempre existiu, entendeu? Então, aí eu falei, cara, para eu entender os grimórios, para eu entender a magia em si, eu preciso voltar a minha mente para tentar compreender como era observado aquilo ali, como que um cara na antiguidade entendia Asmodeus, Belial, Baal. Hoje, a minha concepção é tudo que está fora do paradigma, né, da cosmovisão judaico-cristã, foi demonizado com a ideia de daimons, de cacodaimons, de espíritos maus. Deuses dos vencidos são sempre os demônios dos vencedores. Toda essa ideia me veio na cabeça e eu comecei a falar, cara, eu preciso entender se o cara evocava um espírito e ele acreditava que aquilo era externo a ele ou se aquilo era interno a ele e ele só estava falando com o ar ali, com a mente inconsciente dele. E essa resposta veio. A prima irmã distante, que fez 100 anos o ano passado, chamada de psicologia, ela vem ali, nasce, e principalmente com Freud, nasce o conceito de inconsciente, de ID, né? De todos esses aspectos. Aí vem o Freud, Adler, Jung, o Reich também, o William Reich, que eu também gosto muito, mas principalmente com Freud, a questão sexual e tudo mais. Aí eu comecei a ver no Modernidade, o que eu comecei a entender? Que quando Crowley publica um determinado texto, que eu vou falar aqui, tá? Ele vai e faz... na verdade, o nome do texto é sobre a cerimônia mágica, né? A descrição da cerimônia mágica. Então, o Crowley comenta o seguinte, só para... Eu estou indo lá, mas já volto. Calma, espera comigo aí. Olha só, ele fala o seguinte, o nome desse texto é A Interpretação do Cerimonial Mágico. Ele escreve em 1906, mais ou menos, tá? E aí ele escreve o seguinte, que talvez o demônio Samigina, que proporciona a lógica, talvez o rito de Goetia só fosse um ritual mnemônico, ou seja, um ritual onde tivessem coisas ao meu redor que estimulassem parcelas do meu cérebro que trabalhem as questões de lógica. Naquele momento ali, Crowley não está atribuindo a existência real do espírito Samigina. Ele está dizendo o seguinte, que talvez todo o rito de Goetia seja um sistema de autossugestão e estímulo para funcionar esse aspecto cerebral. Aí, cara, aí eu entrei em curto-circuito. Porque eu falei, o Crowley está dizendo aqui que talvez a coisa esteja tudo na cabeça dele. E aí eu comecei eu tenho um gosto muito particular por questões de PNL, de hipnose, de estudar aí o comportamento humano. E aí eu comecei a falar, cara, peraí,
A concepção de magia na antiguidade não tinha nada a ver com o que o Crowley está falando aqui. Aqui ele está psicologizando uma arte milenar para uma prima muito nova. Então, como que eu vou resolver esse paradoxo aí? Como que eu vou resolver isso aí? Aí vou lá. Hoje até brinco, né? O pessoal, estou estudando hermetismo. Qual livro você leu? Li o Caibalho. Cara, entende? Assim, a gente não quer rir, Marcelo, mas é complexo, cara. Muitas das vezes, quando eu sinto sinceridade, eu falo pro cara, eu acho melhor você revisar, porque esse autor aí, ele é o William Walker, né? O Atkinson. Ele vai lá, o dos Três Iniciados e tal, e ele tem várias obras, como Yogi Ramacharaka, ele tem várias obras em que ele escreveu com pseudônimo, muitas obras do novo pensamento mentalista, e assim, legal, o Caibalion te dá uma ideia lá, legal, mas, cara, as artes de Hermes lá, vai em outra literatura, vai ler Plotino, vai buscar em outras fontes, se você quer estudar o hermetismo, né? Até indico para as pessoas, falo, cara, procura o trabalho do Deodébio, procura o trabalho do Paulo Vicente, são os caras que gostam disso e foram buscar isso daí. Não vem, né, a gente vê aí umas autoridades aparecendo aí em podcast falando, sou hermetista, tal, o básico do hermetismo é o Caibalion. Eu fico olhando aquilo, cara, né, complexo. Voltando à antiguidade, como que eu comecei a compreender? Olha só, Marcelo, e esse bate-papo veio antes da gente começar aqui, tá? Para o mago na antiguidade, quando eu coloco, por exemplo, vamos lá, um pedaço de ferro, tá? Perto de um ímã, pela virtude do ímã, pelo aspecto anímico, mágico do ímã, ele tem que atrair. Eu crendo ou não. Porque existe uma lei da natureza que faz com que seja atraído. Deu para entender? Na magia moderna, se eu acreditar que o imã atrai, ele vem. Entende? Então, é diferente a coisa. Leandro, mas por que você fala isso? Pelo seguinte, na antiguidade, quando um magista se utilizava ali de sal grosso para se proteger, para delimitar o seu território, o seu círculo, ele estava fazendo aquilo porque a concepção dele é que o sal grosso, sendo sagrado, e, naturalmente, um elemento puro ali, ele tinha capacidade de dissolução de coágulos, miasmas e entidades inferiores. Não era que, se eu jogar o sal e crer nesse círculo, vai funcionar. Então, eu não estou dizendo que aquele magista lá, só aquela visão está correta, mas é que o paradigma dos caras não tinha esse viés, está tudo na minha mente inconsciente, que hoje o pessoal chama de subconsciente, mas dentro da psicanálise o termo correto é inconsciente, né? E aí eu comecei a ver esse lado, cara, e assim, comecei a falar, poxa, o magista na antiguidade, Marcelo, quando ele ia preparar um chá, por exemplo, a bruxa, vamos pensar na bruxa lá, ela falava com as suas plantas. Hoje nós temos alguns testes aí, né, de cunho, entre aspas, científico, né, onde se colocou alguns elementos aí na planta e a dona conversa e aí muda lá determinadas questões, parece que a planta realmente responde àquilo. Os animais também parecem ter um nível conscientivo, ainda que pequeno, mas já existem alguns estudos dizendo que existe uma consciência que talvez interaja ali. E aí vem a ideia. Na antiguidade, o magista abordava o universo sob outra perspectiva. Entende? E isso que eu achei extremamente interessante. E quando eu falo do Fraser, quem não leu, cara, leia. Né? É uma introdução, mas, assim, inclusive, ele é um dos currículos da ATA, é um livro indicado, e eu achei, na época que eu li, eu era outro cara também, né, velho? Que a gente vai ampliando a cabeça. Hoje, nas minhas obras, eu falo algumas coisas que eu peguei desse livro, né, e melhorei elas da seguinte maneira. Na antiguidade, Marcelo, basicamente, a concepção do bruxo, do feiticeiro ali, para atuar sobre alguém, sobre uma outra pessoa, sobre um meio, sobre política, seja o que for, era o seguinte, a magia do contágio, tá? O que seria a magia do contágio? O Fraser é um antropólogo, tá? Então ele é aleatório. O contágio, tudo que eu entre em contato vai ficar partes minhas na coisa e eu vou ficar com partes da coisa. Então, tudo que se conectou de uma forma ou de outra está interligado.
entende? Número 1. Magia da simpatia. Tudo que eu faço semelhança, eu passo a exercer um controle sobre o que nós poderíamos chamar de uma efígie, de um simulacro, que é uma simulação. E aí você vai ter os desenhos rupestres, onde você vê os animais sendo caçados, né, na projeção ali da ideia de que aquilo venha acontecer antes da caça. A gente fala que deu certo, né, velho? Porque nós estamos aqui até hoje, então os caras conseguiram caçar, né? Então, olha só. Então, e aí o que acontece? Dentro dessa concepção, dessa magia primitiva, esse conceito de testemunhas. O que são testemunhas? Orgânicas e inorgânicas. O que a radiestesia chama de orgânica e inorgânica. Testemunhas orgânicas, saliva, unha, cabelo, né? Testemunhas inorgânicas, anéis, foto e coisas desse tipo. Então, você quer ver uma visão moderna de magia? Num livro chamado Como Usar a Força da Mente para Influenciar Pessoas, o William Atkinson, ele fala o seguinte, que o boneco lá, né, ainda que ele reduza, é tão reducionista, ele reduz o voodoo ao boneco ali naquele momento, né? Aí ele fala o seguinte, que talvez o que aconteça é o seguinte, você tem o boneco, e quando o bruxo, quando o feiticeiro cravava ali os pregos e as coisas, o que na verdade ele fazia era apenas dar um foco de concentração para onde a mente atuar. Interessante isso daí. Quando eu li o Magic, né, o meu primeiro Magic, Marcelo, ele foi em espanhol. Coincidentemente, eu não falava espanhol. Então, até brinco hoje que talvez eu tenha escrito o primeiro Magic na minha versão, porque eu não sei se eu li certo, né? Anos depois eu fui entender. Aí eu entrei em contato com o Magic, e lá o Crowley fala sobre ligaduras mágicas. Ele fala sobre o eslabo mágico, ou formas de se conectar. E ali ele fala exatamente o seguinte, que talvez os feiticeiros, os bruxos ali, na sua forma de queimar as estatuetas, de fazer e acontecer, eles estavam praticando mais ciência ao modo deles do que muitos parocos que ficavam rezando pelas pessoas sem ter um meio de encarnar essa vontade. Porque, por Crowley, não adiantava, por exemplo, uma magia em Yetzirah, uma magia no plano astral, se não fosse encarnada na vontade. Ou seja, o que Eliphas Levi fala nas preparações do dogma ritual. Todo ato, toda fala que não for gerar ação, ela é uma fala mentirosa, ela é uma fala ociosa. Né? Então, segundo Levi, toda palavra que não for demonstrado por ações é uma fala ociosa e mentirosa. Então, e o Crowley, naquele momento, ele fala o seguinte, se eu tenho uma vontade, eu preciso encarná-la de alguma forma. E aí ele dá exemplos de encarnar no livro, de encarnar em alguma coisa, que é uma vontade de ser conhecido, de ser expressa. Fazendo todos esses paralelos muito doidos aí, chego na modernidade. Chego na modernidade e começo a ter contato com a magia do caos ali através das ideias do Austin Osman Spare. E aí eu começo a ver que, né, a crença se torna orgânica e tal. E eu começo a falar, cara, ele fala do cerimonial da Golden Dawn. Ele fala que, será que se eu me vestir como um rei, mas não me sentir como um, será que eu não estou me enganando? Né? Será que aquilo vai funcionar? Não vai funcionar, porque a concepção dele é o quê? A concepção dele é a modernidade. Diferente do animismo, né, do princípio anímico, né, o ânima da antiguidade, é um viés mais idealista, de que tudo está ali na crença, né, dentro do inconsciente. O inconsciente é o grande senhor da magia, o grande portentor da magia. Você vai ver isso em novidades para cá, de entendendo o anjo guardião, o self, para os psicanalistas, o eu superior, para os yogis e o caramba 4, num viés de talvez o meu grande anjo seja só um aspecto muito profundo da minha mente inconsciente. Crowley também cogita isso sobre o seu diálogo com Aiwass. A visão que o Crowley tem sobre o contato que ele teve no Cairo, né, é completamente diferente da visão do Crowley com 67 anos, onde ele entende Aiwass ali como um possível regente da humanidade numa nova era. Então, num primeiro momento, ele interpreta a possibilidade de Aiwass ser alguma coisa do seu inconsciente mesmo, só que superior.
Em outros momentos, ele passa a enxergar a ayahuasca como seu santo anjo e algo externo a ele. Olha como o Crowley era doido, cara. Então, ele vai mudando ali. E quem não lê o Crowley adequadamente, Marcelo, às vezes para numa ideia só. Não vê que o cara, durante a vida dele, teve muitas mudanças. Né? O Crowley era um samba do crioulo doido, em alguns momentos, entendeu? E assim, nessa visão mais moderna, eu fui percebendo o seguinte, que realmente, né, aquela visão, a ideia do sensor psíquico, né, que o Austin não chega a usar esse termo, né, ele chama do guardião ali e tal, quase uma ideia da Mork. E ele fala o seguinte, não adianta nada, Marcelo, eu ficar lá falando assim, eu sou poderoso, eu sou rico, eu não sei o quê, se na verdade, cara, eu tô todo naquele cerimonial ali, tô pensando, cara, eu tô fazendo papel de otário, eu tô vestido aqui de rá, cara, mas eu só sou o Leandrinho do bairro aqui, entende? Então, se o cara não fosse realmente tomado por algo, né, uma ideia de quase uma intoxicação voluntária, né, ele não conseguiria ter resultados. E qual que é o método que ele utiliza? Os sigilos. Por quê? Porque sendo símbolos indecifráveis para a mente consciente, sendo símbolos que o guardião psíquico não vai olhar uns tracejados e falar assim, isso eu não sou. Vai passar por esse guardião e a autossugestão vai trabalhar de dentro como uma semente para fora. Essa é a base da filosofia. Então, por exemplo, os pontos riscados, seja na visão da Quimbanda, da Umbanda, também seria de que num dado momento em que um cara está lá num estado mediúnico, naquela situação ali de transe, ele conseguiria, por exemplo, tracejar com sua assinatura mágica. Essa é a base do negócio. Entende? O que acontece? Eu acho isso muito interessante. Quando você olha para tudo isso e pensa o seguinte, cara, então se o problema é o sensor psíquico, que diz assim, cara, você é um merda, você não dá conta, você não sei o quê. Outro dia eu publiquei um texto do Lavey, do satanismo moderno aí, e assim, por algumas, dois ou três, até me criticaram. Disseram que o Lavey foi um merda, que não falou nada com nada, e blá, 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 blá. Eu, né, como sempre, sou um pouco surdo, né, quando eu ouço umas coisas desse tipo. Mas por quê? Eu publiquei uma frase que o Lavey dá numa entrevista a um jornal na Nova York, onde ele diz o seguinte, que a magia parece não funcionar quando o cara é um fracassado como um todo. E ele vê a magia como muleta, Marcelo. E então, não funciona eu concordo. mesmo. Não funciona mesmo, cara. Que é o que a gente mais vê na internet, é os caras querendo vender, fazer magia e tal. A magia é o ato da resistência, dos desprovidos e não sei o que. E aí não dá certo, porque a pessoa nem acredita no que ela está fazendo. Exato, cara, exato. E assim, e aí eu achei essa frase, cara, é igual eu falo, meu amigo, eu conheço, né? Eu gosto muito, não sei se você conhece, acredito que conheça muito bem, até melhor do que eu, o Johann Reis, que escreveu a biografia de um mago. Entrevistei ele, Johann é um cara sensacional. Fantástico, ele tem uma personalidade única, vamos dizer assim, né? Ele tem uma personalidade muito, muito bacana. E eu cito a biografia que ele escreveu do Crowley, cara. Eu li o Olho no Triângulo, do Rigardier e tal, mas, cara, a biografia que o Johann escreveu, e sendo um autor brasileiro, que eu gosto muito de frisar isso, nós temos um pouco do tupiniquim do cachorro caramelo lá, sabe? De tudo que for estrangeiro, é muito maravilhoso. E nós esquecemos muitas vezes de Humberto Maggi, do Kaique Girão, nós esquecemos de vários caras aqui no Brasil que fazem um trabalho mega legal, cara, e muitos brasileiros não dão valor, ou pelo menos um tipo de classe. E aí, na biografia de um mago, o Johann Reis vai lá e fala muito da vida do Crowley como pessoa e como magista. Cara, como pessoa, o Crowley viveu numa época que a misoginia era normal, o racismo era normal. A ideia do Crowley, ele tem frases onde ele diz o seguinte, que a melhor forma de se defender de alguém que ele ataca é ele dar um tiro. Pô, o cara tinha concepção de porrada. Crowley, ele era um aficionado por treinar o corpo. Ele era montanhista, mas também jogava xadrez. Entende? Então, é um cara que sempre viu coisas paralelas na sua vida. Do nada, ele virava lá e queria virar um yogi, ele viajava, ele era cara que podia, né, cara?
E o cara foi aqui, foi ali, e quem somos nós para diminuir demais os registros que esse cara fez? O Crowley, como Aleister Crowley, Eduardo Alexander Crowley, tem seus defeitos, tem suas fraquezas, seus vícios, típico de qualquer pessoa. Ele é o cara ideal para você andar no recreio da escola? Não, entendeu? Mas ignorar a sua influência por completo é tampar a visão, entendeu? Então, muita gente aí que às vezes aparece na internet, Leandro, mas você fala do Crowley, eu falo, cara, a minha base são outros caras, mas eu não tenho como diminuir o trabalho do Crowley. Você pega aí, Marcelo, só para você fazer um adendo, o Papus, ou o Papi, tá? Você vai ver, por exemplo, que o Papus ele tem no Tratado Elementar de Magia Prática uma visão animista. Ele fala de pedras, né, de gemas, de perfumes, de animais. Ele faz a questão planetária, dos 7 planetas e tudo mais. Legal, não é? Entretanto, a abertura do tratado, isso estou te contando em primeira mão, hein, é meu próximo livro. A abertura do tratado, ele fala sobre o quê? Hipnose, por exemplo, exercer a vontade sobre o espírito. Peraí, ele era médico. Então, Papus ali, ele está mostrando que ele já sabia, ele já tinha consciência, né, por causa do Braid e todas as questões de hipnose, ele tinha visto fenômenos derivados dos trabalhos de Mesmer, ele sabia que a hipnose tinha um poder sobre o espírito, a autossugestão. Você pega o Bardon, Iniciação ao Hermetismo do Bardon, você vai perceber que o Bardon coloca ali a hipnose, a autossugestão, e todo um trabalho que tem a ver com mente, mas que supostamente com resultados externos, entende? Então, os caras foram mesclando algumas coisas ali, entendeu?